Oi, gente, eu sou a Beatriz, estou cursando Pedagogia na Universidade de São Judas Tadeu, estou no 5º semestre, participando do projeto LEJA com a orientadora Cristiane Simões, sobre o estágio de educação de jovens e adultos. E neste último vídeo, eu parei para refletir o que eu poderia falar. Eu fui relembrando os conteúdos anteriores e percebi que eu citei assuntos propostos na EJA, né, as práticas pedagógicas sobre Paulo Freire, porém não falei como ela surgiu, qual foi a sua trajetória até os dias atuais. Então eu resolvi falar um pouco sobre a história da educação de jovens e adultos no Brasil. Bom, então vamos iniciar. A educação no Brasil veio a partir dos missionários jesuítas, que chegaram em 1500 e tinham como propósito educar os povos, como os índios naquela época. Com isso, eles foram fundando escolas neste período, e quem era responsável eram os missionários, que estavam no controle, até que eles foram expulsos. E eles queriam educar os índios por puro interesse de construir cidadãos para o mercado de trabalho. Era tudo interesse para o mercado de trabalho. Aqui eu coloquei mais ou menos uma linha cronológica para falar sobre essas datas. Bom, com a chegada da família real no Brasil em 1808, a educação ficou sendo de responsabilidade do Império. Em 1824, com a primeira Constituição, surgiu no artigo 179 que todos os cidadãos deviam ter a educação primária, o que na prática não ocorria, pois a maioria não tinha acesso à escola. As escolas de período noturno surgiram em 1870 para jovens e adultos, porém, não obteve muito sucesso devido à escassez de docentes e escolas novamente. Foi só na década de 30 que uma grande parte da população começou a se matricular nas escolas no período noturno, entendendo que aquele período era o mais viável para os adultos, que era de noite, onde depois eles podiam ir depois de todo o serviço, todo o trabalho. Na década dos anos 40, a EJA teve um marco importante, onde passou a ser incluída na educação brasileira e, com isso, ela ganhou verbas e recursos. Tanto que, em 1947, teve a primeira campanha nacional de educação de adultos. Nos anos 60, ocorreu a ditadura militar, e a influência freiriana, que já citei nos vídeos anteriores, ela era muito presente, porém com a ditadura, ela foi interrompida e os seus materiais foram apreendidos. Através disso, em 1967, foi criado o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ele foi criado pelo governo a fim de acabar com o analfabetismo no Brasil em até 10 anos, alfabetizando por volta de 11,4 milhões de jovens e adultos com idade entre 15 a 35 anos. O Mobral passou a ter andamento mesmo em 1970, pois começaram a surgir recursos para o programa. Ele foi programado em quatro estágios, vamos dizer assim. O primeiro é a alfabetização funcional, que são aulas com monitores com 2 horas por dia durante 5 meses. Eles achavam isso importante porque eles acreditavam que se o adulto sabia escrever seu nome, sabia reconhecer o seu nome, ele conseguia votar, ele tinha poder, ele tinha direito na votação. O segundo é a educação integrada, que eram as séries do primeiro grau com duração de 12 meses. O terceiro é o desenvolvimento comunitário, que possuía 2 meses. E o quarto eram atividades culturais que não tinham um tempo específico. Este programa foi desenvolvido até 1985.
A EJA foi ganhando um espaço a cada ano nas leis, como a DCNI e com a Constituição Federal de 1988, que passou a ser um direito dos brasileiros que não tiveram acesso à educação. Então, com o passar dos anos, em 1995 surge a instituição chamada Liga Brasileira contra o Analfabetismo, com o objetivo de erradicar o analfabetismo no Brasil. Eu procurei em estudos que dizem que em 1920, 70% da população ainda era analfabeta. Então, nos anos entre 1995 a 2002, foi criado o Programa de Alfabetização Solidária, chamado PAS. E em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva implantou o Programa Brasil Alfabetização, que incluía os povos indígenas, rurais, pescadores e etc., porém também não alcançou o objetivo final, que era diminuir o analfabetismo. Hoje, o número de pessoas estudando na EJA são de 4,2 milhões de alunos em todo o país. Porém, ainda existe um grande número de analfabetos. E é uma coisa que nós deveríamos repensar e passar para os alunos, pois é um direito dos jovens e adultos. E por que eles não estão buscando esse direito deles? Eu vou mostrar um vídeo a seguir, onde é um debate com duas educadoras, é uma entrevista, que elas falam sobre isso, sobre esse direito dos adultos e deles procurarem isso para eles, para a melhoria deles, e para eles não terem vergonha disso, por eles não terem tido oportunidade antigamente de ter um estudo, de ir à escola, de aprender e etc. Então, vamos lá. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu queria começar justamente falando sobre a EJA nesse ponto de vista aí que eu achei super legal quando você falou na apuração com as nossas produtoras, né? A EJA é um direito, né? E a gente pensa numa população que está analfabeta e que poderia estar cobrando por esse direito, né? E é super interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque ao longo da nossa história, a gente tem a educação de jovens e adultos sendo tratada de uma forma muito filantrópica. Então, você tem como se fosse uma doação, você tem um movimento de iniciativas aligeradas, com pouco recurso, e a história da EJA enquanto um direito, ela é muito recente no nosso país. A gente tem o corte legal com a Constituição de 88. Que estabelece pela primeira vez a questão da educação ser direito do cidadão, inclusive aquele aí, eles usam uma nomenclatura que não é muito que a gente gosta de usar, que é na idade própria, porque a gente entende que não existe idade própria para se educar, e você tem a legislação garantindo isso. Mas hoje isso não é claro ainda para a maioria da população. Então as pessoas acabam ainda trazendo uma ideia da educação como um favor e não exigindo esse direito. Por outro lado, o que você tem? Você não tem uma chamada pública no sentido de avisar para as pessoas onde estão as escolas, avisar para as pessoas que elas têm direito a essa escola. Então, assim, você não tem chamada pública no momento em que esse educador esse trabalhador tem acesso para ele saber que ele tem direito a isso. E muitas vezes é muito comum, eu sou professora de prática de ensino, e é muito comum as minhas alunas falarem que ficam espantadas com a quantidade de obrigado que os alunos em sala de aula falam para elas. Como se fosse um favor, né? Isso. Como é que a gente muda essa mentalidade, Edilene, assim, na sua opinião? Como é que a gente faz com que as pessoas que não tiveram esse acesso, elas entendam que não é culpa delas e que elas não estão sendo ali abençoadas, agraciadas, mas estão recebendo o direito a que lhes cabe? Nós temos um grande problema no nosso país, né, que é a questão cultural. De realmente as pessoas acharem que é vergonhoso você tentar mudar de vida depois que você já é adulto ou passou da idade própria de estudar.
Então, isso é um trabalho de convencimento que nós temos que fazer. Nós que entendemos de educação, que estamos à frente de processos educacionais, precisamos mostrar para as pessoas, inclusive com exemplos muito claros, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas porque tiveram coragem de ir e buscar a educação como alternativa, como solução para a mudança de vida. Quando a gente pensa no mercado... Quer adicionar, professora? Quero, porque assim, a gente só tem que tomar o cuidado de não responsabilizar a pessoa pelo seu não direito. Exato, isso porque é assim, é muito comum que essa pessoa já se culpe por não ter tido acesso a esse direito. E aí, se a gente coloca simplesmente como um movimento dela de acessar, primeiro, a gente tem que garantir que existam escolas. A gente tem que garantir que essas pessoas tenham condições de acessar essas escolas, porque às vezes a pessoa trabalha no extremo da cidade e mora em outro. Se ela fica numa escola próximo à casa dela, ela não consegue acessar, não consegue chegar a tempo, porque sai tarde do trabalho e vice-versa. Então, assim, como é que a gente precisa também ter iniciativas, ter políticas para garantir esse direito? Porque senão a gente acaba fazendo um movimento de responsabilizar novamente a pessoa pelo direito que ela não teve. E esse convencimento das pessoas, eu acho que passa também por você dar condições reais para elas. Eu conversava com a Edilene lá dentro, né, Edilene, um pouco antes da gente começar a gravação, e a gente falava sobre quantas são as batalhas que essas pessoas têm para conseguir sentar numa sala de aula. Exato. Eu acho que isso tem que ser sempre valorizado também, né? Porque Sim. toda vez que a gente fala sobre EJA aqui no Conexão, eu sempre fico muito tocada, porque eu falo, cara, eu não sei como é que essa pessoa tem força, né? São muitas mulheres com filhos e às vezes com filhos pequenos que estão trabalhando e ainda estão estudando. Como que essa pessoa não consegue enxergar esse valor do que ela está fazendo, né? É uma injustiça muito grande, além dessa perda de direito, né? Porque você tem uma construção histórica, né, que faz isso. A Maria Clara, ela tem a Maria Clara e a Ana Maria Galvão, elas têm um livro que vão falar justamente sobre isso, essa construção desse preconceito. Então tem toda uma construção social em torno desse preconceito. E aí, como o preconceito, ele não é algo natural. Preconceito contra o analfabeto. Ele não é algo natural e ele é algo construído historicamente, a gente tem a obrigação de desconstruir. Só que a gente desconstrói isso com políticas efetivas, com contato com essas pessoas. E isso não é feito de uma hora para outra, porque isso foi uma construção histórica. Você, por exemplo, tem pessoas que associam o falar bonito com ser bem educado. E o falar bonito, o que é falar bonito para essas pessoas? É negar o seu próprio falar e falar como aquele que aparece na televisão. Bom, espero que tenham gostado do último vídeo. Foi um prazer contribuir para o conhecimento de vocês no meio de toda essa turbulação que está sendo o ano de 2020. Eu deixo aqui meus agradecimentos e que a gente consiga repensar, né, por todas essas questões que acontecem, todos esses preconceitos que acontecem na educação de jovens e adultos, todas essas passagens muito importantes que nós vimos durante os vídeos. E é isso, um beijo e até a próxima.